bem, galera? Estamos de volta e é mais uma aula do marketing. Eu sou o professor Dagoberto Cascardo e hoje a gente vai estar falando sobre o marketing digital na nossa matéria base aí e a nossa quarta aula, tá ok? Pra galera aí do terceiro ano do ensino médio. Beleza, galera? Então, hoje a gente vai ver basicamente a jornada do consumidor no ambiente digital, como que funciona esses processos, como que isso vai gerar aí um controle, um gerenciamento de uma campanha mais adequada, tá ok? Inclusive, a gente vai ver pontos aqui estratégicos aqui para você montar a sua campanha de marketing, tá ok? Continuando, galera, qual que é o objetivo dessa aula de hoje? Primeiro, a gente vai compreender as etapas da jornada digital do consumidor, analisar o comportamento do cliente em cada fase do funil de vendas, tá ok? E aplicar uma estratégia digital aí para influenciar decisões de compra. A gente vai entender aí uma aplicação estratégica, né? Beleza? Primeiro ponto de hoje, galera, que eu queria que a gente pensasse, tá? É sobre, basicamente, é, o que seria essa jornada do consumidor, tá? Então, a jornada do consumidor é o caminho que o cliente percorre desde o primeiro contato que ele tem com a marca, ou produto, ou serviço, até a compra e a fidelização dessa compra, tá? Desde a compra até a fidelização desse cliente com a marca e com o serviço. Então, essa é basicamente essa jornada por onde ele olha o produto, se interessa pelo produto, analisa o mercado para ver se realmente aquele produto da tua loja ela tem qual que é a vantagem. Então, basicamente, a gente vai pensar sobre como que é construído esse caminho todo aí até chegar na compra e fidelização do cliente. Tá ok? Como é que eu faço isso, galera? Basicamente, a gente vai pensar num ambiente, lógico, mais digital. Essa jornada ela é basicamente guiada pelo conteúdo e as experiências que a gente tem dentro das interações, tanto da marca para com o cliente, tanto do produto sendo o design, como que ele é apresentado, e enfim, como que essas interações vão acontecer entre cliente e produto e empresa, tá? Todo esse ciclo aí, beleza? Então, entender esse processo, ele é vital para criar uma estratégia mais eficaz no marketing, tá? Continuar lá. Então, o que que é isso, galera? Vamos pensar aí. A gente vai ter, primeiramente, uma fase de descoberta. Então, o primeiro ponto nosso, primeira fase desse caminho, é a fase de descoberta. O que que é a fase de descoberta? É o consumidor que se identifica com a necessidade ou tem um desejo. Então, o consumidor ele vai basicamente ser identificado, entende? Então, um exemplo, é, você está andando no calçadão aí, na parte comercial aí da sua cidade, você passou na frente de uma loja, tá? Aí você viu um tênis, um exemplo. Aí você olha pro teu tênis, vê que ele tá meio surradinho, você, poxa, tô aqui, tô precisando de um tênis. Tô precisando de um tênis. Essa é a fase de descoberta, porque você está analisando a partir de uma comparativo de uma coisa nova. Só qual tênis você precisa? Você precisa de um tênis para sair? Você precisa de um tênis para bater no dia a dia? A gente tem vários tipos de tênis, certo? Não é verdade? Estão comigo aí? Dá um joinha. Tem vários tipos de necessidades, certo? Tem tênis para jogar bola, tem tênis para fazer academia, tem tênis para dançar, tem tênis para andar de bike hoje, tem tênis para, enfim, a gente vai ter várias modalidades de calçados. Isso só para o tênis, né? Sem contar sapato, sandália, chinelo, enfim. Então, basicamente, o primeiro passo é entender qual é a necessidade do cliente, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou buscar o interesse dele, essa descoberta. Ele mesmo vai se descobrir, ele vai procurar olhar. Você vai perceber que o olhar dele vai estar naquele produto, porque realmente ele precisa daquilo. Então, isso aí, galera, nesse momento é que ela busca aí uma marca. Quer dizer, ela vai procurar uma marca. Que tênis que é bom para mim nesse momento, né?
Você vai procurar solucionar esse problema. Então, o conteúdo atrativo, nesse momento, ele é fundamental para chamar a atenção do cliente. Você vai comprar um tênis. Hoje, vamos falar de hoje de um tênis. Vamos usar o exemplo do tênis. Para ir para a escola. Para ir para a escola. Tem uma marca específica, um estilo específico de tênis para ir para a escola, por exemplo? Diariamente, assim? Alguém sabe me dizer isso aí? Qual que são os tênis mais usados para ir para a escola? Hoje? Na sua escola? Quem já percebeu isso? Alguém podia falar aí para mim? Marcas de tênis que a galera usualmente usa para ir para a escola, por exemplo. Nike? Puma? All Star não? Olha aí na sala de vocês. Qual que é a marca que mais tem aí? Marca. Nike. Quantos Nike tem? Conta aí. Quantos Nike tem aí na sala? 5. 5 pessoas estão usando Nike hoje. Só um All Star. Perdido aí. Ah, Puma. Que mais? Tem um aí com marca desconhecida? Não, desconhecido. Desconhecido. O que ele tá usando ali? Wilson? Nunca ouviu, mas tá bom. Lembrando, hoje, quando a gente vai comprar um produto, a gente se baseia. Agora vocês falaram justamente o que eu tô falando. A gente se baseia em marca. Por quê? Porque isso cria basicamente um conceito. Então, quando eu entendo o conteúdo, né, que está sendo atrativo para aquele momento, por exemplo, em outra escola, por exemplo, que eu fui dar aula, a galera tinha 8 All-Star dentro da sala, 3 Adidas e um Nike só. Um Nike. Aí o que eu faço? Eu pego esse dado e entendo o quê? Qual que vai ser a minha potencialidade de venda nessa. Por exemplo, o que eu ia vender nessa sala? Nike, com certeza. Ou alguma coisa parecida. Então eu vou pelo segmento. Tá? Mas eu também posso vender. E aquela pessoa que não pode ter um Nike? Como é que eu faço? Eu vou procurar marcas alternativas que atendam a demanda dentro de um design. O que é o design? Um modelo que seja compatível, certo? Beleza? Então essa é a fase de descoberta. Por exemplo, descobrimos aí, primeiramente, descobrimos que a sala de vocês gosta de Nike. Beleza. Continuando. Hora da prática. Eu queria que você respondesse aí no seu caderno, bem rapidamente, aí, no máximo 2 linhas aí. Quais tipos de conteúdos ou de conteúdo pode despertar o interesse do consumidor na fase de descoberta? Quais tipos de conteúdo que você hoje acha que, por exemplo, a gente descobriu que na sala de vocês é um Nike, beleza? Agora eu vou pensar em nível fora da escola, para sua casa hoje, para coisas da casa. Quais tipos de conteúdo tem despertado os consumidores, né, nessa fase de descoberta? Vou dar um exemplo do tema, para coisas de casa. Para coisas de casa. Eu não tinha dado aqui, mas eu vou dar o tema aqui. Beleza? Quais conteúdos podem despertar o interesse do consumidor na fase de descoberta, pensando em casa? Coisas para casa. Vai falar, você tem que falar o produto e por que você acha isso, tá? Tem que também justificar. Sempre, toda pergunta nossa tem que ser justificada até para eu entender a tua ideia. Então, eu acho que sei lá, Taurá, por quê? Tarará, 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 você vai explicar, tá? 5 minutinhos aí para você responder e aí a gente já volta, beleza? Tranquilo, voltando aí, conseguindo fazer, galera? Responderam? Alguém pode me falar aí
um produto aí, um conteúdo que está despertando o interesse do consumidor, basicamente nessa fase de descoberta aí? Alguém pode me falar um produto? Hã? Bora aí, galera. Fala um pouquinho mais alto que eu não consigo ouvir. Por que você acha isso? Entendi. Ficou bem boladinho, mas no finalzinho ali, mas basicamente a gente volta ali. Alguém mais quer falar? Qual um conteúdo aí que você acha relevante aí na fase de descoberta, que a pessoa olha e fala, não, cara, eu preciso disso para minha casa. Hã? Pensa aí no que tua mãe tá comprando, o que tua mãe tá vendo pra tua casa, o que ela tem visto na internet. Você tá pensando em casa. Geralmente a gente não olha muito pra casa, principalmente os meninos, né? A gente não olha muito. Tem menino que olha, mas a maioria é meio distraída com relação às necessidades da casa. Geralmente quem vê isso é mais mulher, né? Então assim, pensa em o que tem sido necessário. Então essa é a pergunta. Inclusive isso aí tá lá no Classroom para você responder. O que é necessário é, dentro de casa, que é um conteúdo aí que a galera tá precisando e que o marketing tem investido pesado em montar um conteúdo basicamente de descoberta. Quer dizer, a pessoa descobrir umas coisas disso. Quem faz muito isso, queria que vocês prestassem atenção, é essas nossas campanhas de marketing da Shopee. Não sei se vocês já viram. Aí aparece ralador eletrônico, aparece maquininha de tirar bolinha da roupa, é, amassador de pão elétrico, enfim. Ali vai mostrar várias coisas, principalmente para casas. Por quê? Porque ele vai gerar curiosidade nas pessoas em mostrar um produto que é tradicional, só que pensado com uma tecnologia diferente. Então pensa nisso para responder essa pergunta, beleza? Então bora lá. Lembrando que essa pergunta também tá lá no Classroom, tem que responder lá, tá? Com justificativa, tá? Continuando. Fase de consideração. Então aqui o consumidor pesquisa alternativas e compara, quer dizer, as opções. Ele vai comprar só a partir de uma análise. Qual loja está vendendo isso mais barato? Qual loja tem uma qualidade, confiabilidade? Às vezes a loja é mais barato, mas a gente sabe que ali pode ser que o produto, o tênis, seja falsificado e ele está vendendo como original. E algumas pessoas já falaram isso. Ou, se for questão de comida, algumas pessoas vão falar que ali. Então, o consumidor vai fazer uma pesquisa e alterar aí a sua perspectiva com relação ao teu próprio produto. Então, isso aí, galera, é a fase de consideração, que é a fase de pesquisa. Então, sites, redes sociais, avaliações são influenciadoras ou são basicamente cotadas, pensadas para uma decisão mais assertiva. Então, assim, para poder decidir mesmo, o cliente se decidir por aquilo. Então, por exemplo, eu faço muito isso, não sei se você faz. Às vezes eu pego um produto que eu estou precisando, tava precisando, por exemplo, de uma VAP em casa, e aí o que você faz? Você vai fazer pesquisas. Qual é que é a melhor VAP custo-benefício? Qual que é a melhor VAP para lavar o quintal? Hoje, aí você vai fazer uma pesquisa, aí vai ter uma galera lá que vai pegar várias VAPs, vai fazer aqueles famosos reviews lá, tutorial, ó, essa VAP aqui, ela tá sendo vendida por tanto, ela tá, e aí você vai ver aquele vídeo e aquilo vai nos dar ali, é, vai nos apresentar um diferencial mais claro basicamente dos produtos, ou do mesmo produto, mas com marcas diferentes, com características diferentes, tá? Então, basicamente, essa é a fase nossa de consideração. Próximo, galera, fase de decisão aqui. Como que eu chego nessa fase? Fase de decisão é, o consumidor está pronto agora para comprar, né? A oferta, a experiência do site, confiança, eles passaram por todas essas etapas aí.
Ele olhou, ele se despertou para aquilo, ele pesquisou sobre, realmente ele quer comprar aquele produto ali, aquela marca ali, eu vou comprar uma VAP da marca tarará. Beleza. Agora, o que a gente faz com o marketing? Onde o marketing vai entrar aqui? O marketing aí agora ele deve ser persuasivo e direto. Então o cara chegou ali, você entende que esse cliente ele já chegou decidido para comprar aquele produto, tá? Você tem que ser persuasivo, mas você sabe que se você não conseguir comunicar claramente com ele, ele vai buscar em outra loja, em outro lugar. Porque o ser humano é assim, a gente é imediatista. Se não tem na loja, eu vou buscar em outra, tá? Por causa que a gente está pensando pela nossa necessidade. Então, o marketing, ali, nesse momento, ele deve ser persuasivo e direto, tá ok? Então, esse é o nosso papel ali nessa fase de decisão, tá ok? Continuando. Pós-venda e fidelização. O que seria isso, galera? O pós-venda, ele vai pensar basicamente em como dar uma assistência para essa compra, para esse consumidor, para esse cliente, após ele realizar essa compra. Então, após ele realizar a compra, o relacionamento ele deve continuar, por isso que eu coloquei ali. Então, um exemplo, o cara comprou um brigadeiro que você está vendendo com ele. Como que eu vou fazer agora para me conectar com essa venda, com esse consumidor? Eu vou deixar um cartãozinho? Eu vou fazer um blog sobre os meus produtos de brigadeiro? Para a galera lá tá colocando a opinião dele do que ele achou. Você pode fazer uma enquete. Ó, galera, você comprou meu brigadeiro? Agora você poderia responder essa enquete para mim lá no meu blog? Só você acessar com esse QR Code ou fazer um Google Forms, alguma coisa. Então você vai tentar, de uma certa forma, cercar esse cliente, né, com não com um produto mais, mas basicamente com um serviço de suporte. Lógico que eu coloquei ali, é um suporte rápido, um feedback, né? Ou você pode também pensar numa recompensa ao finalizar isso. Olha, se você entrar na minha enquete lá, o próximo bombom que você comprar meu vai ter 10% de desconto. Porque a galera que realmente está interessada nesse produto, a gente tem uma ligação, a gente está fazendo isso para realmente criar uma conexão. Pronto, já ganhou. Se fizer isso comigo, já me ganhou. Eu falo porque eu penso para mim. Como que eu gostaria de ser atendido? Então, essa jornada, galera, ela não acaba na venda. É que eu queria que vocês se atentassem. Aí eu vendi meu produto, então pronto. Eu não quero. Já tá finalizado o meu trabalho aqui. Não, meu trabalho ele continua. Por quê? Porque eu quero uma fidelização agora do meu cliente. Então, esse é um processo muito importante. Então, o marketing ele vai pensar nessa etapa primordialmente, tá? Hoje tem se pensado muito isso, principalmente nas campanhas digitais. Olha, se você participar do nosso site aqui, você ganha um cupom de desconto. Vocês já viram isso? Se você avaliar bem o nosso produto, quando ele vê que você está comprando, por exemplo, no mesmo site, você ganha ali um cartão Gold, que você vai ter mais descontos nas suas compras, ou frete grátis, ou enfim, você vai estar tentando bonificar o seu cliente para que ele possa se tornar ser realmente um futuro cliente próspero nas suas vendas, tá? Então essa jornada ela não acaba ali com a venda. Então é isso que eu queria que a gente focasse, tá bom? Próximo aí, galera. Topo, meio e fundo de funil de vendas, tá ok? Eu queria que estivesse pensando nisso. Acho que você já deve ter ouvido isso em alguma matéria aqui do marketing, mas a gente vai estar buscando aí revisar isso. Então o que seria isso, galera? Classificamos aí basicamente o estágio do consumidor. Topo é aquele, como eu falei ali, é o momento de descoberta, tá? Onde o cliente vai olhar ali e falar, nossa, que produto legal essa camisa, realmente muito bonita essa camisa. É aquele momento em que o cliente ele olha para o seu produto. E aí ele se desperta, ele cria assim uma necessidade daquilo. Pronto, ele vai para o próximo passo, que vai afunilando. Então vai para o meio, que é basicamente o quê? Uma consideração. Então o conteúdo ali é mais específico, né? Como resolver o problema
e do leads, né? Por exemplo, o cara está interessado, então você tenta resolver esse problema agora. Então você vai ter considerações a serem feitas ali e aplicar meios desse teu produto se ficar um pouquinho mais específico e atrativo, tá? Então, nesse momento, é que eu falei para vocês que a gente vai criar ali uma conexão com o meu cliente, gerando valor àquele produto, tá? A necessidade realmente do meu cliente daquele, para que ele possa ter para comprar aquele produto, tá? E o fundo? O que seria o fundo? Que é o finalzinho lá. O fundo é quando a gente vai ver a decisão acontecendo. O cliente está realmente decidido a comprar. O que a gente faz? Como eu coloquei ali na imagem, vai ter a chamada para venda. Aí agora que você vai, não, agora realmente você está a gente é a empresa certa para você comprar. A gente é a empresa certa para você comprar. Muitas empresas podem estar vendendo, mas a gente é a empresa para você. Por quê? Sei lá, aí você vai tentar fazer a tua chamada, porque a gente está perto de você, porque tem uma qualidade boa, porque a gente... Aí você vai justificar a tua chamada, até para ficar um pouquinho mais realmente focado naquilo. Inclusive, galera, são estratégias básicas isso, né? Então, cada etapa aí, ela exige uma comunicação distinta e direcionada. Tá ok? Inclusive, cada slide desse aqui dava um trabalho gigante aí pra gente fazer. Por isso que eu queria que vocês tomassem. Já dava um marketing, uma campanha de marketing isolada, cada ponto desse. Então, eu tô passando os pontos, porque depois a gente vai criando a partir desses pontos, tá? Continuando, galera. Persona. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa questão. Basicamente, persona, ela representa aí, ou ela é uma criação de uma representatividade de um cliente ideal, com base no que? Em dados reais, né? Eu já falei isso aqui. Ela cria, basicamente, persona ou personalidades que ajudam a personalizar cada ponto da jornada, né? Basicamente, a gente vai influenciar dentro dos conteúdos até o atendimento. Então, você vai selecionar agora o seu público-alvo, qual que é realmente as pessoas que estão precisando desse produto. Você vai criar uma demanda pensando agora em pessoas. Lembra que a gente até tem esse trabalhinho lá no Classroom, que é criar uma persona, tá? Inclusive, a gente tem que desenvolver esse processo de criar uma persona. Ah, homem, 35 anos, casado, trabalha como funcionário público, prestando serviços na prefeitura da cidade X. Então, eu vou criando ali um meio de identificar qual seria a necessidade dessa pessoa específica, desse tipo de pessoa específica. Tá ok? Então, isso é a questão da persona. A gente vai trabalhar mais isso dentro de uma atividade posterior, tá ok? Continuando, a gente vai ter um mapeamento agora da nossa jornada, tá ok? Cada passo a passo ali. Então, primeiramente, visualizar os pontos de contato do consumidor com a marca. Isso vai facilitar os ajustes em canais e mensagens, né? Tornando a experiência aí mais fluida. O que eu quero dizer com isso, galera? Que quando a gente visualiza o ponto, né, de contato entre o consumidor com a marca, a gente vai basicamente ajustar aí uma comunicação sendo pensada em criar uma experiência para o meu consumidor do meu produto, para que ele possa experimentar. Então, um exemplo, que nem eu falei já, você já deve ter visto, você vai no mercado e ele te oferece uma amostra grátis do produto. Então, isso é uma forma de você gerar uma experiência, uma forma de você gerar um contato com o cliente, com a sua marca, para ele descobrir, inclusive, a sua marca, para você gerar um interesse. Tá? Outro produto, outra forma de você fazer isso é gerar um banner bem exclusivo, um momento, e fazer com que a pessoa experimente visualmente ou um vídeo sobre o teu produto. Tá? Outro é você gerar aqueles famosos tutoriais que a galera faz muito isso, que é abrir o produto, mostrar como é que ele vem embalado. Então hoje a gente vê vídeos assim fazendo isso. Então é basicamente mapear aonde que ele está em cada ponto. Aonde que eu vou usar o meu marketing. Então basicamente um mapeamento da jornada seria visualizar esses pontos de contato do consumidor e a marca, né?
Tudo bem. Continuando, galera. Marketing de atração, inboard, né? O que seria isso, galera? Então, assim, isso vai basicamente aproximar o cliente por meio de conteúdos relevantes e não invasivos. Você vai tentar fazer realmente apresentar ou tentar apresentar um produto que ele seja relevante para o meu cliente, tá ok? Então, educar o consumidor e prepará-lo para a compra. O que educa o consumidor? Educar no sentido de ensinar, de mostrar, de fazer-se relevante, tá? Essa é a palavra correta. Por quê, galera? Porque às vezes o meu cliente nem sabe o que está precisando. Às vezes, quando você realmente mostra isso de uma forma clara para ele, ele vai se preparar para essa compra. Então, isso é o marketing de atratividade. Você mostrar para o cliente que ele precisa daquilo, que é necessário aquilo para a vida dele, tá? Então isso é estratégico e é basicamente tá no topo do funil aí. Como eu falei, ele está desenvolvendo atratividades para o seu produto. Ele está lá no topo, no começo, tá? Continuando. O SEO, né, que é basicamente estratégias de pesquisas, né, no marketing, né? Eu já falei sobre isso aqui. Na jornada de trabalho, galera, parece bem posicionado, aparecer bem posicionados nas buscas é essencial para ser encontrado. Então, aqui, uma das estratégias nossas para que nosso funil de venda aconteça é estar bem posicionado, quer dizer, bem visualizado nas campanhas de marketing da internet, enfim. Tá? Lembra que eu falei sobre isso, que tem o mercado pago para fazer essas campanhas, né? Então o SEO ele vai ajudar essa fase de descoberta. Então o SEO, que é a parte de pesquisa, ele é basicamente a parte que a gente está falando de pesquisas ali, que a gente vai chamar de descoberta e considerações, né? Então a gente vai ter onde o cliente vai descobrir aquele cliente e também ela vai considerar que ele vai avaliar isso. Então basicamente ele vai estar nessa fase aí da jornada digital, do marketing digital, tá ok? Continuando, isso vai influenciar os clientes basicamente em visitas qualificadas, em produtos realmente direcionados para eles. Continuando, marketing de conteúdo, inclusive a gente tem essa matéria, né? Você já deve ter tido essa matéria, que é basicamente pensada em blogs, e-books, vídeos e redes sociais, né? São guias aí onde o consumidor basicamente ele vai se posicionar nessas fases dessa jornada, tá? Então o marketing de conteúdo ele basicamente ele vai focar nisso. Cada formato serve a um estágio diferente, tá ok? E deve ser pensado com foco na dor, quer dizer, no problema, na necessidade do cliente, tá ok? Continuando, e o remake que eu já falei aqui são anúncios que seguem quem já visitou a loja ou quem já viu o produto, aquele mesmo produto, tá? Isso são programas aí, são atividades que a gente vai aprendendo a controlar, basicamente porque o remake ele reforça a memória da marca na fase de decisão. Realmente a pessoa força a pessoa a se decidir pela compra e com isso aumenta aí a prospecção da venda, tá ok? Continuando, galera, experiências do usuário UX, tá? Já falei um pouquinho sobre isso, hoje eu vou dar mais uma tocada nisso. Sites responsivos, rápidos e fáceis de navegar são um diferencial hoje no mercado de trabalho, tá? Principalmente pensando no marketing. Então, aquele site que ele é mais intuitivo, mais fácil de você encontrar um produto. Hoje os sites, eles mesmos, dentro ele mesmo, ele já mostra, por exemplo, ali embaixo do produto, outros produtos similares para você. Porque o que ele quer é que você compre, independente da loja que esteja ali dentro da grande loja do Mercado Livre, por exemplo, tem várias lojas. O importante é você comprar, porque o importante é a empresa ter uma rotatividade. Então, essa experiência do usuário, ela vai gerar aí essa jornada digital que deve ser basicamente intuitiva, sabe? Quando você entra ali e já consegue comprar fácil, os processos de cliques ali estão bem posicionados, né?
Então, uma experiência ruim com o site que não funciona direito, ele vai basicamente afastar o consumidor. Tá? Então, a gente no marketing vai pensar nessa funcionalidade da minha loja. Né? A gente está falando aqui já de e-commerce, né? Então, de lojas virtuais, beleza? E a gente vai ter também os gatilhos mentais. O que seriam os gatilhos mentais? Só para esclarecer, já falei sobre isso. Basicamente pensar lá na escassez, na urgência, na prova social, na autoridade que aceleram as decisões de compra. Então, usando com estratégias essas técnicas, tá? Da escassez, urgência, prova social, são técnicas de venda, tá? Isso vai potencializar aí uma fidelização ou uma conversão, quer dizer, realmente efetivar a venda. Então, deve ser explicados com ética. Então, o que eu estou falando aqui, galera, é você gerar gatilhos mentais, quer dizer, aquelas coisas que vai dar um clique e a pessoa vai comprar. Então, a escassez, né? Escassez olha, o que é escassez? Não sei se você lembra. Escassez olha, esse produto ele só tem 10 unidades. Só vão ser vendidas 10 unidades no Brasil. São técnicas de venda, né? Urgência, olha, é só hoje, tá? Esse produto vai ser vendido só hoje. Prova social, olha, se você comprar esse produto, você ganha um cupom de clube para você comprar nessa loja com mais descontos, né? Então, essas técnicas, elas basicamente vão ser empregadas aí para poder gerar um gatilho. O que é um gatilho? Um clique ali para ele realmente efetivar a compra, tá ok? Prova social, não sei se vocês lembram, o que é prova social? Só fixar nisso. São avaliações, depoimentos e basicamente isso influenciadores isso vai aumentar a confiança do consumidor. Então avaliações, depoimentos e influenciadores aumentam a confiança do produto. Aquelas famosas estrelinhas, né? Quando alguém está falando sobre. Então é fundamental na consideração e decisão. O consumidor ele vai confiar em outros consumidores. A gente confia em outras pessoas que já compraram o produto. Né? Às vezes a gente confia não só porque o Neymar está fazendo a propaganda disso, mas a gente está vendo se realmente as pessoas que compraram aquele produto lá nas estrelinhas, ela está bem posicionada, se tem boas referências, bons depoimentos sobre essa compra. Então isso é a prova social, tá? Só para você entender isso. E a gente tem que estar antenado nisso, para ver se realmente como que a gente vai fazer uma prospecção da nossa campanha, tá ok? Omnicalidade, tá? O que seria omnicalidade? É a integração entre canais digitais e físicos na jornada do consumidor. Então isso vai permitir experiências fluídas e sem rupturas. É uma tendência essencial. O que é a omnicalidade, galera? É o que eu falei lá na aula passada sobre marketing tradicional e marketing digital ou contemporâneo de hoje. São a fusão desses dois marketings trabalhando em conjunto. E essa é uma tendência aí que está no mercado. Você usar tanto estratégia de um quanto estratégia de outro para se criar uma campanha de marketing. Isso a gente chama de omnicalidade. Né? Omnicalidade, tá ok? Atenção aí. A unicalidade é diferente de multicanalidade. Tá ok? O que seria multicanais? São multiformas de venda, são várias lojas. Basicamente, no Omnichannels, né, a unicalidade, ele basicamente vai ser uma conexão entre esses canais. É uma conexão de canal e não canais diferentes no mesmo lugar. É canais conectados, tá ok? Só para a gente entender isso, tá? Inclusive, eu acho que na aula 2 eu falei um pouquinho sobre isso, tá ok? Continuando, galera, chatbots e atendimentos online, ou atendimento online. Então, hoje, a maioria das empresas tem oferecido esse produto, esse serviço, porque agiliza aí no suporte e aumenta aí a satisfação dos clientes. Por quê? Porque a gente consegue resolver problemas rápidos. Às vezes é só uma dúvida sobre o produto, como comprar, qual que é os cartões que
que a loja aceita, quanto tempo para chegar o produto. Então a gente tem clientes assim. E aí as empresas, as lojas têm oferecido esses chatbots para poder fazer o atendimento online e direto com o cliente, né? Então isso vai basicamente acelerar aí o processo de tirar dúvidas do cliente. Então, o chatbot bem programado, eles aceleram as respostas, né? E contribuem para uma jornada de marketing mais eficiente, tá ok? Então, a gente que é do marketing também vai controlar isso, para ver se o chatbot está bem configurado, ver se ele está respondendo as perguntas da loja, tá ok? Beleza? Continuando. Medição e os KPIs, né, da jornada. Os KPIs ali, basicamente, a gente sabe que são os indicadores de desempenho da nossa campanha. Então, taxas de cliques, conversão, abandono de carrinho indicam falhas ou acertos dentro da nossa processo de compra e venda, tá? Então, monitorar essas métricas otimiza cada etapa também desse canal, dessa jornada. Então, a análise ela é sempre contínua, tá? Então, eu estou sempre analisando para ver se porque isso, quando a pessoa entra lá, coloca alguma coisa no carrinho e tira, desiste da compra, por que ela não comprou? Ah, porque o cartão dela não passou. Ela não comprou porque ela viu outro produto melhor e comprou. Aí você vai entender o que ela está comprando. Então você vai buscar fazer essas análises e cada vez mais vai afunilando a sua persona ou realmente o seu cliente ideal. Tá ok? Continuando. Hora da prática aí, galera. A gente vai ter uns tempinhos aí. A gente vai tentar resolver essa questão hoje. Como você acha, dentro de tudo que eu falei aqui, que a jornada do consumidor muda o uso do celular em comparação ao computador? Tá ok? Como você acha que a jornada do consumidor muda com o uso do celular em comparação ao computador? O que que você vai fazer, galera? Vocês vão formar duplas, tá ok? Duplas. E aí vocês vão tentar me mostrar aí e vão fazer um pequeno banner que pode ser feito até na folha do caderno, não tem problema. E vocês, dentro dessa folha do caderno, vocês vão responder essa questão, só que de forma visual, como se fosse um banner, tá ok? Respondendo essa pergunta. Como você acha que essa jornada do consumidor, tudo que eu falei aqui, pode até fazer um mapa mental, você pode fazer o caminho que você acha que tem que ser percorrido, como se fosse um tabuleiro, eu não sei. A gente vai criar isso hoje, você vai apresentar isso hoje, tá? Pensando no quê? Como essa jornada mudou com o uso do celular em comparação com o computador. Antigamente a galera usava mais o computador. Hoje tem usado mais o celular. Ou tem usado mais computador, celular. O que que muda nessa questão? Beleza? Vocês vão ter aí uns minutinhos para fazer o seu banner. Fazer as duplas primeiro. Bora lá? Fazer as duplas. Duplinha de 2. Sei que vocês estão com trabalhos atrasados. Mas a gente vai ter que fazer essa atividade aí também, que ela é também avaliativa. É a nossa quase praticamente nossa última avaliação do trimestre. Semana que vem a gente só tem aqueles trabalhos que você tem que entregar para mim. E já estamos dentro do segundo trimestre já, galera. Né? E lembrando que sexta-feira que vem, eu acho que é feriado, né? A gente não tem aula semana que vem. Mas não deixe de entregar para mim as atividades até sexta-feira. Não é porque é feriado que a gente não tem trabalho para entregar. Beleza? Então, bora lá. O que você vai fazer? Você vai fazer o banner. Eu vou dar uns 5 minutinhos aí. Vou estar aqui. Se você tiver qualquer dúvida, só me chamar. E a gente já vai fazer. Já vou retomar isso aí pra gente ver como é que a gente vai apresentar isso. Beleza? Pode ser no caderno mesmo, o banner. Beleza? 5 minutinhos lá pra vocês.
Então, galera, lembrando que vocês estão com o tablet, pode usar o tablet para fazer também. Pode usar o Canvas ali, alguma coisa também, se você não quiser fazer no caderno. Mas se souber fazer pelo Canvas, pelo PowerPoint, um banner só, tá? O Canvas também é muito bom para fazer, porque dá para fazer pelo navegador, beleza? Se você conseguir fazer já é isso. Pode usar o caderno e pode usar o próprio tablet que vocês estão aí para fazer no Canvas esse banner. Oi? Dá para postar lá no Classroom também. Isso aí. Essa questão tá lá no Classroom, tá? Aí você pode postar o teu banner lá também. Com o nome, não esqueça de colocar o nome dos dois integrantes aí da dupla, tá? Beleza? Tudo bem, galera? Estão conseguindo fazer? Lembrando que a gente tem umas atividades ali que eu já vi que a galera já entregou algumas, tá? Hoje à tarde eu vou estar corrigindo, lançando a nota. Quem não fez, aproveita aí, galera, para fazer. A gente tem o roteiro aí também. Você terminou o seu banner. O banner é uma coisa bem tranquila de fazer. Vocês já sabem, tem uma fluidez aí para fazer essa atividade. Mas precisa de um pouquinho de pesquisa. Agora os outros ali precisam ser postados ainda essa semana, tá? Pra gente poder lançar a nota até semana que vem. Tá? Eu queria essa colaboração de vocês, dar esse gás aí pra gente entrar no segundo trimestre mais equilibrado, porque a gente entrou um pouquinho atrasado. Eu sei que tá corrido para vocês, também tá corrido pra gente aqui da Escola Estúdio, pra escola de vocês também, tá? Mas a gente vai vencer. É só dar um gás essa semana, tá? Aqui, galera, lembrando, esse banner explicativo, ele tem que explicar essa ideia, tá? A jornada do consumidor, o que que muda aí com o uso do celular, dentro, né, da jornada do consumidor, o que que muda com o uso do celular em comparação com o computador. É isso que eu queria que você explicasse no seu banner, tá? Então você pode usar como forma, fazer um mapa mental, você pode fazer um caminho, enfim, uma coisa bem sucinta que exprima ou que expresse a tua opinião sobre, tá? Lembrando que aqui é uma pesquisa sua da tua dupla, tá ok? Lembrando que tem pouca gente que entregou lá o roteiro, atividade do roteiro, tá? Galera, vocês têm hoje para fazer. Aproveita esse tempinho, a gente tem ainda mais uns 20 minutinhos de aula. Galera, aproveita para fazer isso, tirar dúvidas, professor, não estou entendendo isso, como que eu faço isso? Aproveita aí para tirar dúvidas, galera. Essa aula aí é uma aula mais pensada em atividade mesmo, né? Inclusive eu fiz o conteúdo bem, hoje um pouquinho mais reduzido, justamente para a gente se concentrar em terminar os conteúdos que a gente já iniciou, que está lá nas atividades, e fazer essa atividade de hoje, tá ok? Tem alguma pessoa com alguma dúvida aqui com relação ao trabalho? Tá tranquilo? Pode levantar a mão, falar ali perto da TV também. Tá tranquilo? Tá conseguindo fazer o banner? Tá bem tranquilo? Mais ou menos? Lembra de fazer uma pré-pesquisa ali no Google, galera, tá? Pesquise, não usa Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Leia, analise, coloque a sua opinião sobre, tá? Não tem problema usar dados reais, chat GPT, não tem problema. Mas tem que ser a sua opinião. Essas inteligências artificiais, elas só te dão informações. Quem tem que processar as informações é você. Entende? Essa é a diferença entre a máquina e nós. Nós processamos. Ela só joga a ideia. A gente que humaniza isso. Como? Coloca sentimento, coloca funcionalidade, coloca a nossa experiência nesse aspecto. Beleza? Então, só para gerir vocês nessa questão, tá? Porque o marketing ele é feito assim. Ele é feito dessas interpretações de informações. Não é só informação crua. Agora, é nesses trabalhos que eu quero ver se realmente você está pensando sobre. Tá ok? Então, bora lá. Mais uns minutinhos aí. Se tiver qualquer dúvida, é só falar com o chat GPT, o chat ali. Chat GPT, se tiver dúvida, fala comigo. Ó, professor, eu pesquisei isso, mas parece que essa informação não está correta. Tá certo isso? Beleza, vamos ver se está certo. Ah, eu pesquisei isso no Google, me apareceu essa informação aqui. Como é que eu coloco isso? Estou com dúvida. Me chama aqui, tá ok? Então bora lá. 5 minutinhos para terminar.
Muito bem, galera. Tudo bom? Estão conseguindo fazer, galera? Tá tudo certo? Quem já conseguiu aí, eu já vi aqui que tem uma galera que conseguiu. Parabéns, velho. Valeu mesmo. A gente tamo junto nisso. Eu sei que é corrido. Então, lembrando, se não conseguiu essa aula, tenta me entregar pelo menos até terça-feira, quarta-feira que vem. Pode ser? Combinado assim? Tenta fazer em casa. Dá uma olhada lá no Classroom pra mim, tá? Se tiver alguma dúvida, manda mensagem lá pra mim no particular ou lá né, no post lá da turma, beleza? E para terminar a aula aí, galera, eu queria que a gente tivesse essa reflexão, tá? Rapidamente. Então, compreender a jornada do consumidor digital é essencial para criar experiências relevantes e personalizadas. Cada etapa requer estratégias específicas e conteúdos direcionados. Então, monitorar o comportamento e ajustar os pontos de contato é a chave aí para conversão e fidelização. O marketing que respeita o tempo e a dor e o problema do cliente se tornam realmente eficazes quando a gente pensa isso, tá bom, galera? Então, essa foi a nossa aula. Muito obrigado por estar aqui e a gente se vê na próxima aula.